Caros amigos, a Terra não permanecerá habitável para sempre. Em um futuro próximo, devido à mudança climática ou guerra nuclear, ou em um futuro distante, devido à colisão de asteroides ou radiação solar excessiva, nosso planeta ficará muito quente e inabitável. Por décadas, os cientistas estão tentando colonizar outros planetas do Sistema Solar, para que a humanidade possa viver lá algum dia. Temos possibilidade de viver em Marte, mas sua atmosfera e gravidade não são como a da Terra, e os humanos sofrerão bastante para sobreviver em Marte. Além do fato de que isso levará milhares de anos para terraformar Marte e torná-lo habitável. Agora surge uma pergunta: podemos viver no espaço? A resposta curta é sim, mas é muito difícil. O espaço é muito perigoso. Sem proteção, as pessoas não seriam capazes de sobreviver por lá. No espaço, não há ar, então você não conseguiria respirar. Devido ao frio, você congelaria. E há muita radiação desagradável do Sol e do resto do universo. Então, você ficaria com uma queimadura solar. Muito desagradável. Mas apesar de tudo isso, temos gente vivendo no espaço o tempo todo. Há um lugar incrível orbitando a Terra, chamado Estação Espacial Internacional. E há pessoas que vivem lá, o dia todo, todos os dias. Às vezes, inclusive, você pode até vê-lo do seu quintal de casa, em uma noite clara. Os humanos são ótimos em viver em lugares difíceis. Mesmo antes de desenvolvermos tecnologia moderna, nos espalhamos para viver em todos os continentes da Terra. Das áreas realmente frias da América do Norte, Europa e Ásia, às partes mais quentes da Austrália. Mas ainda existem muitos lugares na Terra que os humanos normalmente não conseguem sobreviver, como no fundo do oceano ou no Polo Sul. Esses lugares são muito perigosos. Sem proteção, você morreria em segundos ou até mesmo minutos. Mas graças à tecnologia moderna, descobrimos como viver por lá. As pessoas podem viver durante meses sob os oceanos ou no gelado Polo Sul. Para viver debaixo d'água, as pessoas constroem submarinos. Eles são quentes e secos por dentro, condições perfeitas para as pessoas sobreviverem. As pessoas levam comida, oxigênio e água para os submarinos e utilizam eletricidade para alimentar as luzes e aquecedores. Em outras palavras, eles transformam um lugar frio, escuro e perigoso, nas profundezas do oceano, em algo como uma casa. Como eles administram isso? Bem, eles encontram uma maneira de tornar as condições de lá mais parecidas com as que estamos acostumados em casa. Mas agora, nós, humanos, temos planos muito mais ambiciosos e sofisticados. E se dissermos que, em vez de colonizar outros planetas, nós estamos projetando uma mega estrutura espacial muito maior do que o Sol, que poderia hospedar bilhões de humanos do futuro por bilhões de anos. Esta mega estrutura massiva é conhecida como Alderson Disk. Nesse vídeo, vamos discutir como nós, humanos, podemos construir mega estruturas artificiais massivas como Alderson Disk para viver no espaço. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Se você está curioso sobre fatos interessantes, ciência, tecnologia e universo, você deve se inscrever agora mesmo em nosso canal. Em 1970, o cientista Dan Alderson, do Jet Propulsion Laboratory da NASA, propôs uma hipotética megaestrutura conhecida como roda giratória, ou Gold Wheel, ou disco de Alderson. Ao contrário da estrutura esférica como outros planetas, como a Terra, o disco de Alderson é plano, como um disco de DVD. Aquelas pessoas do mundo que ainda acreditam que a Terra é plana, com certeza ficarão felizes em viver no disco de Alderson. Essa megaestrutura é tão grande que uma estrela inteira iria caber no seu centro. O disco teria um diâmetro de mais de 240 milhões de quilômetros, o tamanho do sistema solar interno além de Marte.
teria vários milhares de quilômetros de espessura, grande o suficiente para que houvesse uma atração gravitacional vertical de ambos os lados. Civilizações poderiam viver em qualquer lado, os pés de seus cidadãos apontando um para o outro através do disco. A luz de um sol, ou sóis, brilhando no núcleo vazio interno do disco de Alderson, atinge o comprimento do disco de uma maneira semelhante, banhando os residentes do disco em um crepúsculo permanente. Um disco de Alderson será um site maravilhoso para filmes de terror. Estamos apenas brincando. Portanto, a configuração do disco de Alderson é simples, mas a sua execução apresenta imensos desafios de engenharia. O disco é tão grande que tem uma massa de 3.000 sóis. Mas por que precisamos que esse disco tenha uma massa tão grande? A razão é que todos os objetos com massa são atraídos gravitacionalmente uns pelos outros, e objetos com uma massa maior têm uma atração gravitacional maior. Para que o disco de Alderson seja estável o suficiente para hospedar vida, precisamos que ele tenha uma atração mais forte do que o do Sol. E é aí que fica complicado, porque o Sol é o objeto de maior massa em nosso sistema solar, respondendo por 99,8% de sua massa total. Para ter material suficiente para superar o peso do Sol, teríamos que colapsar todos os planetas, Lua e asteroide em um raio de centenas de anos-luz ao nosso redor. Uma melhor aposta seria explorar a chamada nuvem molecular gigante, os locais de nascimento das estrelas, ricos em matéria, onde dezenas de milhares de massas solares podem ser obtidas em apenas dezenas de anos-luz. Ou poderíamos dar gravidade artificial ao nosso disco de Alderson. Esse tipo de gravidade não é causado por atração, mas por aceleração ou força centrífuga. Em outras palavras, teríamos que girar nosso disco rápido o suficiente para que ele não se desfaça em uma rosquinha, ou seja engolido pelo Sol. Também teríamos vários milhares de quilômetros de espessura em uma área de superfície equivalente a mais de 1 bilhão de terras. Imagine quantos bilhões de humanos poderiam viver ali. Mas espere, não é tão fácil. Você não pode viver em qualquer lugar no disco de Alderson. A vida poderia existir em qualquer lado do disco, embora perto do Sol, o calor tornasse a vida impossível sem proteção. Por outro lado, longe do Sol, os seres vivos congelariam. Portanto, para que toda essa estrutura se torne habitável, ela teria que incluir um grande número de sistemas de suporte de vida. Como o Sol permanece estacionário, não há ciclo de dia ou noite, apenas um crepúsculo perpétuo. Isso poderia ser resolvido forçando o Sol a balançar para cima e para baixo dentro do disco, iluminando primeiro um lado e depois o outro. E ainda, nosso mundo em forma de disco precisaria de muito mais coisas para se tornar adequado para nós vivermos nele. E uma das coisas mais importantes é a atmosfera. Na Terra, a atmosfera nos protege da radiação ultravioleta prejudicial, reduz os extremos de temperatura e cria pressão que permite a existência de água no estado líquido. Precisaríamos de uma atmosfera para fazer essas mesmas coisas no disco de Alderson. Um muro de contenção envolvendo o buraco central, medindo centenas de quilômetros de altura, seria necessário para evitar que a gravidade do Sol roubasse a atmosfera. Mais longe do disco, gases na atmosfera, como por exemplo a água, congelariam no disco, enquanto mais próximos, eles evaporariam. Manter as diferentes zonas atmosféricas separadas poderia ser mitigado por uma série de paredes de contenção. Os diferentes climas podem povoar diferentes regiões do disco, como os mundos frios passando a residir no disco externo e os termófilos ocupando os imóveis internos. Agora, o problema da água. Faríamos buracos no disco que permitiriam oceanos. Por causa da maneira como a gravidade funcionaria em nosso disco de Alderson, a água poderia ser suspensa pela gravidade. Os oceanos na estrutura em forma de disco seriam literalmente sem fundo.
Devido à maneira como a gravidade funcionaria em nosso disco de Alderson, a água poderia ser suspensa pela gravidade. Os oceanos na estrutura em forma de disco seriam literalmente sem fundo. Pelas mesmas razões gravitacionais, os humanos seriam capazes de viver tanto na parte superior quanto na parte inferior do disco. E para aqueles que vivem do lado inferior, não seriam como se estivessem andando de cabeça para baixo. Seria normal de cada lado. Além disso, um campo magnético é importante porque evita que o vento solar destrua a atmosfera. Sem ele, o vento solar corroeria a parte do disco de Alderson mais próxima do Sol. Isso pode tornar toda a estrutura instável e possivelmente destruí-la por completo. Mas é claro que essa megaestrutura espacial pode ter algumas falhas. Por causa da enorme massa do disco, sua gravidade pode fazê-lo colapsar em um touro gigante, ou ainda pior, um buraco negro. Então, existem asteroides. Mesmo que tenhamos colapsado todos os asteroides próximos para formar nosso disco de Alderson, não há garantias de que novas rochas espaciais interestelares não viriam e bombardeariam nosso disco. E não apenas asteroides, mas também planetas desonestos ou rogue planets. Mesmo o menor golpe pode desestabilizar o disco e lançá-lo direto no Sol. Como dissemos antes, o Sol não estaria aquecendo o disco de maneira uniforme. Como resultado, o lado interno do disco ficaria muito quente e as bordas externas do disco estariam congelando. Mas a faixa intermediária da estrutura seria perfeita para a vida. Os humanos e nossas espécies terrestres, por sua vez, poderiam viver em uma zona habitável, como aquelas mencionadas nos estudos de exoplanetas. A zona habitável do disco será uma pequena faixa. Então, o que podemos fazer no resto do espaço do disco de Alderson? Bem, os engenheiros poderiam brincar com o resto do disco de Alderson para torná-lo habitável. Existem outras megaestruturas artificiais que foram propostas e poderiam ser construídas no espaço. Por exemplo, podemos construir uma megaestrutura esférica, como a esfera de Dyson. Podemos construir uma megaestrutura cilíndrica, como o cilindro O'Neill. Discutiremos sobre isso em detalhes em outro vídeo. Vocês acreditam que seja uma boa ideia construir uma megaestrutura artificial como o disco do Alderson? Então comente abaixo e nos conte. Se você gostou do nosso vídeo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Em breve, nos veremos aqui novamente com um vídeo ainda mais interessante no nosso canal Stereotypical World.